façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. A foto da Jandira Fegali aparece no telefone, é tanta feiura que o telefone trava, né? Então, travou. Então foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu tava vendo aqui, enquanto a gente tava entrando no ar, o vídeo aqui da Bárbara falando justamente desse barraco aqui que aconteceu na Câmara dos Deputados. O que acontece se você fala que vai enfiar a mão na cara de uma mulher, hein, Salles? Pois é, nós vimos isso na CPI do MST durante todo esse período. As deputadas do PSOL, Sâmia, Talíria, Fernanda não sei das quantas, toda hora, o que elas diziam? Os maiores absurdos. Ofendiam os deputados, interrompiam, faziam toda sorte de agressão, e aí quando alguém repreende, você está atacando porque nós somos mulheres, violência de gênero e tal, não sei o que. Teve uma lá, a Talíria, que levava o neném, falava as maiores barbaridades na CPI, os ataques assim, absurdos, aí põe o neném para mamar no meio da sessão, ficava fazendo carinha assim de vítima. Ou seja, essa turma está se valendo da boa-fé das pessoas, da dignidade, da postura correta de respeitar, e tem que respeitar mesmo as mulheres e tudo mais, mas estão abusando disso para se vitimizar. Então fazem as maiores barbaridades, como esse vídeo que eu recebi da Fegali com o Nicolas Ferreira, em que ela fala para ele: eu vou meter a mão na sua cara se você falar alguma coisa. Nem sei o que ele ia falar ou deixou de falar. Quer dizer, não tem cabimento uma deputada falar que vai enfiar a mão na cara de um deputado, ainda mais um deputado que é 1/5 do tamanho dela, né? Ela é 10 vezes maior que ele. Então, quer dizer, é uma coisa inaceitável. Jandirão. Além de tudo, é covardia. Chamado lá no Rio, Jandirão. É isso. Ô Salles, vamos falar do relatório da CPI. Você tá aí, dominou o noticiário, só vejo o Ricardo Salles, merecidamente, porque vocês fizeram esse trabalho da CPI do MST, uma CPI que no início ela tinha até menos protagonismo, depois ela foi se tornando uma CPI com bastante espaço, porque vocês começaram a achar bastante coisa, né? E houve uma mudança, né? No meio do caminho houve uma mudança na composição da CPI em termos de o quanto que a oposição tinha maioria e depois o governo passou a ter maioria. Como é que foi esse processo, Salles? Bom, primeiro, Paulo, o que aconteceu? Com o fim do governo do presidente Bolsonaro, em que as invasões praticamente zeraram no Brasil, graças ao bom trabalho do governo, do Naban Garcia, do Geraldo Mello, enfim, do pessoal que estava à frente desses assuntos de questões fundiárias no Brasil, e também, evidentemente, a postura do presidente, em dizer que era contra o esbulho possessório, as invasões de propriedade, o presidente é a favor do direito à propriedade, à legítima defesa e tudo isso. Né? Então, aliás, o próprio Stedger, quando deu entrevista, acho que foi aquele Mário Sérgio Conte da Globo News, ele foi perguntado pelo Conte, dizendo o seguinte: por que caíram tantas invasões no governo Bolsonaro? Basicamente ele respondeu o que a gente confirmou na CPI, que no governo Bolsonaro secou a fonte do dinheiro, e por outro lado, como as pessoas tinham capacidade de reagir, né, ou seja, da legítima defesa, tinham armas nas suas propriedades, armas legítimas, ao contrário do MST, que também tem armas, mas tudo ilegal. Como tinha esse fechamento de torneira, e por outro lado, a capacidade de reação, que é a legítima defesa através das armas, o MST e todos os outros, porque nós vamos tratar disso aqui, mas todas essas siglas, é tudo a mesma porcaria. MST, CLP, FNL, MAST, CPT, CONTAG, isso é tudo a mesma porcaria. Fazem as mesmas... São CNPJs diferentes, mas para a mesma coisa. Não, CNPJ não, porque essa turma não tem, né? CNPJ, nenhum deles. Como eles não têm CNPJ, que é para fugir às suas responsabilidades, fugir a eventuais processos de indenização pelos danos que causam e tudo mais, eles não têm CNPJ. Mas é tudo máfia igual. A gente chamou no relatório de facções sem terra. Mas, como eu estava dizendo, no governo Bolsonaro praticamente zerou. Não zerou, teve uma ou outra, mas baixou muito. Nos 6 primeiros ou 7 primeiros meses do Lula,
teve mais invasões do que em todos os 4 anos do Bolsonaro juntos. Quer dizer, uma barbaridade. E aí o que o setor da agropecuária fez? Bom, nós temos que reagir a isso. Qual é o instrumento de reação? É uma CPI. Uma CPI para investigar justamente esse recrudescimento de invasões de terra no Brasil e os crimes a eles relacionados, que nós conseguimos analisar, encontrar, descobrir amplamente na CPI. A gente trata disso daqui a pouco. Mas, então, a CPI contra as invasões de terra, ela nasce justamente dessa legítima preocupação e ação dos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu faço parte, o Coronel Zucco, que é o nosso presidente da CPI, também faz parte, enfim. Houve esse movimento dos deputados e deputadas da FPA para criar essa CPI. O presidente Arthur Lira criou 3 ao mesmo tempo, criou a da Americanas, que é um escândalo, né, esse assunto da Americanas, um escândalo. Sim. Criou a da manipulação das apostas esportivas, que é outro escândalo. Quando você conversa com os deputados que estão nessa CPI dos jogos, você fica horrorizado com o que essa turma tem feito, né, tomando dinheiro da população, enganando e tal. Agora, a CPI das invasões de terra, nós tivemos o cuidado de quando os partidos foram indicar os membros para compor a CPI, como você sabe, os líderes partidários, cada partido tem o seu líder, o líder partidário é quem tem a prerrogativa de indicar os membros do seu partido, que dentre aquela proporção da cota, ou seja, a participação dos partidos numa CPI, ela obedece também a mesma regra que se aplica para as comissões permanentes, né? Cada partido indica a quantidade de membros proporcional à sua representação legislativa, a quantidade de deputados na casa. Então, cada partido teve a sua quantidade de deputados a indicar. O meu partido, por exemplo, o PL, indicou vários. O PP, Republicanos, PSD e assim por diante. Isso é importante explicar para as pessoas que estão nos assistindo, Salles, porque as pessoas não estão muito acostumadas com essa dinâmica parlamentar na Câmara. Então você tem os 513 deputados, e aí você divide proporcionalmente por partidos, e aí você compõe a CPI com essa composição proporcional dos partidos. Quantos membros tem a CPI? Tem 27. 27. Então você pega os 27, divide proporcionalmente, aí, por exemplo, o PL, digamos, tem aí aproximadamente... Nós temos 8. Mais ou menos Sete. Pois é. Então, proporcionalmente. Agora, quem escolhe quem são os representantes dentro da... É o líder do partido. É o líder do partido. E como os partidos têm pessoas, principalmente os partidos do Centrão e etc., tem gente que está mais para a esquerda, tem gente que está mais para a direita, tem gente que está mais pro agro, tem gente que mais está contra o agro, essa composição pode mudar muito, né? Mesmo no mesmo partido, você pode ter uma pessoa mais simpática à CPI ou menos simpática. Foi o que aconteceu. Quando nós criamos a CPI, que o presidente Lira autorizou a instalação, e aí tem essa proporcionalidade por partido, que você estava explicando bem, o que nós fizemos? Qual foi o cuidado? De ir a esses partidos que tem gente de várias correntes, que não é o PT, PSOL, essas porcarias aí, tem só gente contra, né? Só vermelhinho. Como diz o meu colega Éder Mauro, lá da CPI, só comunista. Então, o que a gente foi? Nos outros partidos, procurar convencer os líderes para que, dentre os seus membros, ou seja, dentre os deputados que compõem a bancada deste partido, escolhessem deputados, dentro do seu partido, evidentemente, mais alinhados à FPA, ao setor da agropecuária. Então, nós conseguimos, graças a esse esforço empreendido no início da CPI, nós conseguimos com que os deputados que representam, que defendem o direito de propriedade, a agropecuária, enfim, a turma decente, né, tivesse maioria. E assim foi, e foi por isso que, enquanto as outras CPIs patinavam, sem saber muito o que fazer, a gente logo de cara começou. Diligência no Pontal do Paranapanema, lá do Zé Rainha, a ida do Caiado, depoimento do pessoal do Sem Terra ali do Distrito Federal, e assim vai. Então, a CPI avançou muito, e avançou forte, numa direção pré-determinada, com uma lógica de atuação.
Acontece que num dado momento... Era a CPI, desculpa te interromper, Salles, mas era a CPI, num dado momento eu percebi que era a CPI que o governo mais temia, porque eles não tinham o controle dela, né? É até hoje. Porque a CPI, embora a CPMI do 8 de janeiro agora, porque ela está no meio, ela tem mais exposição na mídia, por força até desses embates que a gente viu hoje, do Nicolas e da Jandira Fegali, mas a CPI do MST, ela é até hoje o calcanhar de Aquiles do governo, porque com relação ao 8 de janeiro, ali há uma disputa entre, vamos dizer assim, uma visão dos bolsonaristas contra o Estado, no sentido de que, na visão deles, evidentemente, essa turma teria atacado as instituições, o Supremo, o Congresso Nacional, e o Palácio do Planalto e tudo mais. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um embate eminentemente político entre a visão do setor agropecuário, a visão da direita, das pessoas de bem, que respeitam o direito de propriedade, assim vai, contra a visão dos comunistas, que querem acabar com o agro no Brasil, que odeiam os fazendeiros, odeiam os produtores rurais, e que ficou comprovado na CPI, tem total apoio do governo federal. Embora o governo faça um discurso meio dissimulado, né, para a hora dizer que condena, a hora dar os incentivos e tal, nós conseguimos deixar claro na CPI que há apoio total do governo Lula ao Movimento Sem Terra. Eles fazem um tipinho dizendo, né, nós não concordamos com isso e tal. É papo, porque as pessoas, eles colocaram os integrantes do MST nas superintendências do INCRA nos estados, está cheio de gente do MST em cargos relevantes no Ministério do Paulo Teixeira, o Lula levou o Stedley para a China, todos os programas de abastecer, de pingar dinheiro no bolso das cooperativas e associações, que são de fachada. Quem opera essas associações e cooperativas, pelo menos na sua maioria, são os líderes do MST e dos outros movimentos, que são, em muitos casos, inclusive os políticos. Explica pra gente como é que funciona esse negócio da cooperativa, Salles.